Olá pessoal, tudo bem? Nesta segunda parte sobre Introdução à Linguagem Julia, nós vamos falar sobre vetores, matrizes e gráficos. Mais uma vez é uma aula prática, então eu sugiro que você vá fazendo aí no seu computador os exemplos que a gente for apresentando aqui, tá bom? Lembra que na aula passada nós falamos que as variáveis de tipo simples, né, que são aquelas que contêm um único valor, seja ele valor inteiro, real, booleano ou um char, né, uma string, um caractere, né, se só tem um único valor, então essas variáveis simples, elas não precisam ser declaradas no início do código. É só a gente já começar a usar a variável direto, atribuindo um valor, que a linguagem já vai reconhecer qual é aquele valor e sempre vai manter isso coerente ao longo do código todo. Tá? No caso aqui tem a outra dica, ó, que Julia é uma linguagem case sensitive, né, que significa que faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, tá? Tem algumas linguagens que não fazem, então aqui é o caso que faz, né? Uma variável com letra minúscula é diferente de uma variável com letra maiúscula, tá? Mesmo aquelas variáveis com um nome grande que começam com uma letra maiúscula e depois minúscula, tá? Tem que escrever sempre igual ao longo do código, porque senão dá erro, tá bom? Já no caso dos vetores e matrizes, que é o que nós vamos ver nesta videoaula, né, eles são estruturas mais complexas, né, são conhecidos como array, ou array, né, que a gente fala. Neste caso, elas precisam ser declaradas ou inicializadas obrigatoriamente, tá bom? E tem três formas de fazer isso, então a gente vai dividir a tela aqui para a gente poder usar já ir fazendo o exemplo aqui no ambiente Atom, tá vendo? Lembra aqui, ó, que a gente tem, eu já diminuí aqui o espaço, né, onde a gente digita o script e salva, já coloquei aqui do lado direito superior aqui a linha de comando, tá vendo? Então eu vou dividir a tela para a gente ir fazendo o exemplo aqui, tá bom? Muito bem, então vamos criar aqui uma matriz A como exemplo. Como que é a declaração dessa matriz A? A gente então já sabe as dimensões dessa matriz, pelo exemplo, ela tem uma dimensão 3 por 4, né, 3 linhas e 4 colunas. Então é essa a sintaxe da criação, né, da declaração, né, de uma matriz. Então a gente coloca aqui a palavra reservada array, entre chaves o tipo, né, de dados dessa variável, no caso são dados reais, então a gente coloca float 64. Se fossem dados inteiros, a gente colocaria int 64. Se fosse caracteres, né, seria char, tá? E assim por diante. Então depois a gente abre aqui os parênteses, como parte da sintaxe a gente coloca undef, depois 3,4, que é a dimensão da matriz. Então assim a gente cria aqui uma matriz 3 por 4. Repara que nesse caso, né, a linguagem coloca valores aleatórios, né, como conteúdo, ou seja, aquilo que a gente chama de lixo, inicializa com lixo, com valores quaisquer. E algumas vezes a gente não quer isso, né, para não causar confusão, né, com os valores que a gente vai usar depois. Então o que a gente pode fazer, que é a segunda forma, ó, é inicializar com valores zero, com conteúdo zero. Então vamos criar aqui um vetor, tá? Um vetor, então, tudo com zero. Então a gente cria usando aquela função zeros. Zeros, né, 3 posições, né? Tá aí, um vetor com valores reais, tá vendo? Ó, float 64, né, 3 posições, um vetor com zeros. Acho que vocês lembram a diferença entre vetores e matrizes, né? Vetores têm uma dimensão só, seja ele linha ou coluna, e matrizes têm sempre mais de uma dimensão, né, nos dois lados, tanto na linha quanto na coluna. Essa é a única diferença, é muito simples, né? Muito bem. A outra forma, então, a terceira forma de inicializar, né, é já colocando valores válidos. Então, por exemplo, um vetor Czinho, né, ao invés de inicializar com zero, a gente inicializa com os valores válidos que a gente já tem, que a gente já conhece. Tá vendo? E aí ele já até reconhece que são valores inteiros, ó, int 64. Ele informa, né, que é um vetor de uma linha e 4 colunas, tá vendo? Ó, com valores inteiros. Certo? Então essas são as três formas de declarar ou inicializar os vetores e as matrizes, o que é obrigatório aqui na linguagem Julia, tá bom? Muito bem, vamos ver mais alguns exemplos. Ó. Esse aqui é um caso de vetor linha e esse aqui é um caso de vetor coluna, como eu tinha comentado. Qual que é a diferença entre os dois? Apenas esse ponto e vírgula aqui. Ó. Então o ponto e vírgula indica que mudou de linha. Tá? Aqui, como não tem ponto e vírgula, é tudo na mesma linha. Na mesma linha é um vetor linha. Aqui, quando vai mudando de linha,
a gente tem uma única coluna, né? Tem 3 linhas e uma única coluna, tá certo? Então essa é a única diferença. É como se a gente desse um Enter, né? Mas ao escrever, a gente escreve do jeitinho que está aí, né? Tá vendo? A gente coloca aqui os valores 6.1, ponto e vírgula, 2.3, ponto e vírgula, 5.4, ponto e vírgula. Assim que a gente escreve tudo, né, um na frente do outro mesmo, tá bom? Esse é um vetor coluna. Algumas vezes a gente precisa definir explicitamente, mas em Julia não tem muito problema se a gente trabalha com vetor linha ou vetor coluna, não. Mesmo na multiplicação de matrizes, tá bom? No caso aqui da matriz, ó, é a mesma coisa, né? A gente pode escrever de várias formas, né? Então, por exemplo, aqui a matriz A, a gente pode escrever tudo na mesma linha, um valor na frente do outro, ó, 1, 3, 4, 2, né? Aí a gente coloca o ponto e vírgula para indicar que mudou de linha. 2, 8, 5, 4, 7, 9, 0, 6. Estou seguindo o exemplo ali. Dá o Enter, tá vendo? Mostra aí a matriz, né, no formato que a gente conhece. Ou então digitando desse jeito aqui mesmo. A gente dá um Enter aqui na frente para aparecer depois na linha de baixo mesmo. Tanto faz, tá? Das duas formas funciona igual. Muito bem. A outra dica é que os vetores, né, não iniciam a partir do zero. Tem linguagens que consideram a posição 0 nos vetores, tá? Aqui não. Aqui o vetor sempre inicia na posição 1, tá bom? Da posição 1 em diante. Então, para a gente saber o conteúdo de um vetor, né? Então, por exemplo, aqui o A, a gente não criou o vetor A. Então, vamos voltar lá e criar o vetor A. Para a gente usar o exemplo 6.1, 2.3, 5.4, tá aí. Então, esse é o nosso vetor A, tá certo? Aí no outro exemplo aqui ele pergunta qual é o conteúdo da posição 2. Então a gente escreve do jeito que está lá, A entre colchetes 2, tá vendo? 2.3, né? Então esse é o nosso vetor, os conteúdos todos, e se a gente quiser referenciar somente a posição 2, né, é isso que está mostrando aí. Beleza? Muito fácil, né? Muito tranquilo, isso aqui é só para relembrar mesmo. Vamos criar agora um novo vetor Czinho. Ó. Então, Czinho tem esses valores aí do exemplo. 30, 20, 60, 40, 10, 90, 70 e 80. Então, esses são os valores. Criamos aqui um novo vetor Czinho, tá bom? Outra dica é assim também, né? Aqui eu estou usando sempre a letra minúscula para vetor e a maiúscula para matriz, porque na álgebra linear era assim que a gente usava, né? Mas não tem problema se você trocar. Tá? Você pode dar um nome para a matriz, você pode inclusive chamar de matriz A, né? Um nome, uma palavra maior assim, né? Você pode dar o nome que você quiser, porque é uma variável esses nomes todos, né? Então pode ser maiúsculo, minúsculo, né? Tanto faz, desde que você mantenha sempre do mesmo jeito, escreva sempre do mesmo jeito aquele nome que você criou, tá bom? Vamos lá. Quando a gente quer que mostre, então, de um vetor C, um intervalo de posições. Por exemplo, quais os conteúdos da posição de 2 a 4? Né? É só escrever 2, 2.4 dentro dos colchetes, como lá no exemplo, ó, tá vendo? Posição 2 a 4, tá aqui, ó, 2, 3, 4, então 20, 60 e 40, beleza? Se a gente quiser mostrar aqui o conteúdo da última posição, CEND, tá vendo? O que tem na última posição? 80, mostrei aqui. Ah, mas eu não posso escrever também C8, se eu já sei que tem 8 posições o meu vetor? Pode, também dá certo, tá vendo ali? Mas é que um código mais automático, mais padronizado, que serve para qualquer tamanho de vetor, né, é escrever CEND, né, que serve para qualquer número de posições aí que tiver o seu vetor, tá bom? Essa é a utilidade. Se a gente quiser, por exemplo, o penúltimo elemento, né, não o último, então é o CEND menos 1, é a posição END menos 1, tá vendo? Tem o conteúdo 70. E se eu quiser um intervalo, por exemplo, os 3 últimos, né, então eu coloco CEND menos 2, 2 pontos até a última posição, quer dizer, então é o do END menos 2, né, 2 posições antes, até a posição END mesmo, tá vendo? É o 90, 70 e 80, esses são os conteúdos. Muito bem. O que mais? Agora voltando a falar da matriz A, tá vendo? Vamos ver aqui o conteúdo da matriz A. Coloco o A e dou Enter. Se eu quiser mostrar uma linha inteira, né? Então aqui na matriz, se eu quiser mostrar primeiro um elemento inteiro, eu coloco aqui 3, 2, né? É um elemento inteiro, não, um único elemento, desculpa.
Quiser mostrar um único elemento aqui da matriz, né? 3, 2, eu coloco a referência do mesmo jeito que eu fiz lá nos vetores, né? Então, linha 3, coluna 2. Agora, às vezes eu quero mostrar uma linha inteira, então a linha 3 inteira, tá vendo? A primeira posição aqui dentro do colchete é sempre linha, linha, coluna, né? Então, a linha 3, se eu quero a coluna inteira, aí eu coloco os 2 pontos, né, no lugarzinho onde eu colocaria a coluna. Então, quer dizer que são todas as colunas dessa linha 3. Né? Na linha 3, tá vendo? A linha 3 ele mostrou um embaixo do outro, mas não tem problema, tá vendo? 7906, 7906, tá bom? A mesma coisa se eu quiser mostrar colunas, né? Então, o A, né? Eu quero mostrar aqui todas as linhas, né, de um intervalo agora, né, das colunas 2 e 3, tá vendo? Eu posso mostrar as colunas 2 e 3, tá vendo? São essas do meio, as colunas do meio eu mostrei aqui, beleza? Uma função pré-definida aqui, ó, lembra da transposta da matriz? Né? É a transpose aqui, ó, função transpose. Transpose A mostra a transposta. Faltou um S, né? Transpose. Tá aí, mostrou a transposta, fiz a transposta. O que era linha virou coluna e o que é coluna virou linha, beleza? Um outro jeito de fazer a transposta é colocar o nome da matriz e um apóstrofozinho. Ele mostra aqui também a mesma coisa, a transposta da matriz A, beleza? Nós já falamos aqui, ó, antes que eu consigo criar, né, um vetor ou uma matriz com zeros, né, com essa função zeros. Também a gente consegue criar uma matriz com ones, com uns, né? Então eu tenho aqui a função ones, vou criar uma matriz de tamanho 3 por 2, somente com valores 1. Tá vendo? Tudo 1, 3 linhas, 2 colunas. Beleza? Mais um exemplo aí. Vamos ver mais um pouco de funções pré-definidas. A função round, ela arredonda, né? Então a gente tem um número real, por exemplo, 3,75, arredondando 3,75 dá quanto? Dá 4, né? A gente arredonda para cima, o inteiro mais próximo. 4 está mais próximo de 3,75 do que 3, né? O inteiro 3. Então, round arredonda. Arredonda para o inteiro mais próximo, sendo para cima ou para baixo. Já a função trunc, né? Trunc, é truncamento. Ela simplesmente corta as casas decimais. Então vai ficar 3 aqui. Independente se está próximo de 4 ou não, ele corta, né, os valores quebrados. Então fica trunc, né? Trunc aí. Trunc, depende de como você quer falar. Fica 3. Beleza? Vamos criar aqui como exemplo, ó, variáveis simples do tipo inteiro. Tá? Então x1, por exemplo, é igual a 20, x2 igual a 12 e x3 igual a 35, tá? Só como exemplos mesmo. Se eu quiser encontrar o menor valor dentre essas variáveis, eu uso a função min, tá? Então, x1, x2, x3, a função min vai me mostrar o menor valor dentre essas três, que é 12. Tá vendo ali? Se eu quiser o máximo, o maior valor, né? Mesma coisa, x1, x2, x3, vai me mostrar aqui o maior valor, que é 35. Tá? Muito fácil, né? A outra função é is_equal, né? A função se é igual. Is_equal, quer dizer, x1 é igual a x2, o conteúdo delas, né, é o mesmo? False, tá vendo? Não é igual, né? Não é igual, é diferente. Outra pergunta, is even, né? Even é par, né? Então, o x2 é par, então is even, né? x2 é par, vamos ver. True é par, uau, é par. Se a gente perguntar is odd, odd é ímpar, né? Is odd. Será que x2 é ímpar? Pode ser par e ímpar ao mesmo tempo? Não, né? Então false, beleza? Tá aí, funções pré-definidas. Vamos ver mais um pouquinho, ó. C. O que era mesmo o nosso vetor C? Era aquele lá dos números, né? 30, 20, 60. A função sum também é muito útil, né? Sum é a soma de todos os conteúdos de C, né? Do vetor C. A soma de tudo isso aqui dá 400, tá aí. Quando a gente quiser o menor valor de um vetor, a gente não usa a função min que a gente viu no slide anterior, tá? Não é min, a gente usa minimum. Tá? Essa é a diferença. Quando a gente quiser o menor valor num vetor, a gente usa mínimo. Quando a gente tem um conjunto de variáveis, igual lá x1, x2, x3, aí a gente usa a função min.
Mesma coisa para o maximum. Maximum C. Qual é o maior valor de C? É 90. Tá vendo? E se a gente quiser ordenar aí os valores de C, né? É a função sort. Sort C, né? Dims 2. Eu vou ordenar pela dimensão 2, pelas colunas, né? Só tem uma linha, então eu ordeno obrigatoriamente pelas colunas. Sort C ordena aí, tá vendo? Os valores ordenados, 8 valores do menor para o maior. 10, 20, 30, 40, 60 e em diante. Tá bom? Só que repara, né, que esses valores, eles são a saída, a ordenação na saída. Esse comando, ele não muda os conteúdos. Se eu colocar C de novo aqui e imprimir o C para ver o que é que ele contém, ele continua contendo os mesmos valores desordenados originais, né? Então a função sort só mostra, né, imprime na tela de forma ordenada, tá bom? O que mais? Mais sobre arrays, né? Já vimos a função zeros, já vimos a função ones. Também podemos usar os trues. Ó. Vamos criar aqui uma matriz de trues, né? Ele cria uma matriz cheinha de uns. Tá vendo? Trues, uma matriz 2×4, né, com valores uns. Tá vendo? O 1 representa ali o true. Tá? O false vai ser 0, né? Existe um valor também que não é um valor, que não é nada, né? É o NaN, que é not a number, tá? Quando a gente quiser preencher com nada, né, a gente usa esse not a number aí, ó. Fill é uma função que preenche. Às vezes a gente não quer preencher nem com 0. Então, quando é nada, é o NaN, tá? Então, é uma matriz E de tamanho 4×3. Tá vendo aí? Eu vou preencher com nada, ó, NaN, tá? Ah, não, quero preencher com valores válidos, um número bonitinho, 7. Então, é fill, né, preencher, 7, né, vou preencher com 7 uma matriz 4×3. Tá aí, agora preenchi uma matriz cheinha de sets. Beleza? O que mais? Função range, lembra da função range que nós já falamos? Então G, né, é range. Ah lá, agora tem 3 dimensões, olha só, né? É a dimensão 8, 6 e 3, né? A gente pode criar quantas dimensões a gente quiser, ó. Vai criar com valores aleatórios. Tá vendo? E aí a gente tem que ir mostrando as dimensões separado. Ó. Então, quando a última dimensão, a terceira dimensão, tiver o valor 1, a gente tem uma matriz, né, 8×6, tá vendo? Quando o último valor aqui da dimensão, né, a terceira dimensão for 2, eu tenho mais outra matriz 8×6, né? Então eu tenho 3 matrizes 8×6, né? É isso que me mostra aqui, tá bom? Posso usar 3 dimensões aqui. Posso usar também, ó, um intervalo. Então vou criar agora a matriz H, né, com valores aleatórios, um intervalo de 10 a 20, uma matriz 6×3. Tá vendo? Então, uma matriz de 6 linhas, 3 colunas, somente com valores desse intervalo 10 a 20. Né? Então, isso aqui indica um intervalo. A outra coisa útil aqui também, né, é o operador elipses. O elipses ele vai preenchendo um intervalo. Né? Tá vendo? Aqui é só para vetores com uma dimensão. Tá bom? Matrizes não funciona. Então, vamos criar um novo vetorzinho A aqui. Tá bom? Então, a gente abre o colchete e a gente vai preencher de 1 até 5. Tá? Esse intervalo aqui que eu indico que vai ser preenchido. Então, vai ser preenchida 5 posições, de 1 até 5. Quando eu coloco aqui as reticências, né, os 3 pontinhos, olha lá, ó, de 1 até 5. Então, ele supõe que seja um preenchimento unitário, de unidades de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Quando a gente não quiser esse passo igual a 1, né, o tamanho do passo igual a 1, de 1 em 1, a gente tem que explicitar, definir para ele. Então, por exemplo, se eu quiser com valores de 1 a 9, de 2 em 2, então eu coloco desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ó? 1, 2.2, 2.9. Indica que o primeiro valor é onde começa, o último valor é onde termina, e o do meio é o tamanho do passo. Então, 3 pontinhos para completar. Ele já entendeu que eu vou preencher começando em 1, de 2 em 2 até 9. Tá vendo? Ó? 1, 3, 5, 7, 9. Certo? Serve para valores reais também? Serve. Vamos criar um vetorzinho C. Começando em 1.2, 2 pontos, tamanho do passo 2.2, 2 pontos, 15. 3 pontinhos. Vou preencher então de 1.2 até 15, com passos de 2.2. Tá aí.
todos os valores que couberem aí dentro desse intervalo. Começando em 1.2, por que não apareceu o 15? Porque o último elemento, 14.4, mais 2.2, ultrapassa 15. E 15 é o limite superior, ele nunca vai ultrapassar 15. Então ele vai até o último elemento, né, até 15, é menor ou igual a 15. Beleza? Então esse é o operador elipsis, também é muito útil. O que mais? Ó? Quando a gente quer saber o tamanho do vetor, então tem essa função pré-definida aí, length, né? Length em inglês, que é tamanho, né? Tamanho do vetor C, tá vendo? 7, né? Então vetorzinho C que a gente criou aqui tem 7 números, tá? Quando for uma matriz, a gente quer saber a dimensão da matriz, aí não é length, aí é size, tá? Size da matriz A, 3 por 4. Ah, o que era a matriz A mesmo? Digita lá, A e Enter. Você vê a matriz A, tá bom? Tá vendo ali, ó, dimensão 3 por 4, 3 linhas, 4 colunas. Quando você quiser guardar esses valores da dimensão, isso é importante, às vezes a gente vai usar para alguma coisa. Aí você coloca um parzinho assim, ó, variável n, variável m, recebendo o tamanho da matriz A. Tá bom? A gente armazena nas variáveis n e m o tamanho da matriz A. O que mais que tem aqui? Ó? Se a gente quiser procurar um número, será que o número 12 está na matriz H? Né? True! Ah, o que era a matriz H mesmo? Era aquela que a gente criou, né, de números de 10 a 20, valores inteiros. Ó. Então repara que é true. Então o 12 ele está aqui. Ó. Existe o 12 nessa matriz H. Vamos colocar um valor que não tem aí, sei lá, por exemplo, 25. 25 in H tem que dar false, tá vendo? Não está lá na matriz H, né? Outro jeito de procurar um número é in, função in, por exemplo, que está ali no slide, ó, 15, está na matriz H? Vamos perguntar para ele. True, está na matriz H. Se for um número que não está, então in 40, está na matriz H? False, né? Não está, beleza? Outra coisa importante também, ó, é listar operações. Quando a gente quer fazer uma lista, né, mostrar vários valores ali na tela. O que a gente faz? A gente usa os colchetes aqui, ó, a gente coloca colchetes, né, o vetor B, né, nas posições I. No caso aqui a gente quer fazer os valores do vetor B elevado ao quadrado, né, então a gente coloca aqui o acentinho circunflexo, né, 2, então é o valor, né, do vetor B na posição I elevado ao quadrado, tá? Vou colocar um for. For é uma estrutura de repetição. Nós vamos falar mais sobre isso em aula futura, tá? Mas aqui a gente já vai revisando aqui o for, que é um laço, né? Um laço que repete um comando, né, um certo número de vezes. Quais vezes? A gente faz essas vezes indo de 1 até o tamanho do vetor B, tá vendo? Enquanto o I for de 1 até o tamanho, ó, length de B, né, a gente vai repetir um comando. Vamos ver o que mostra aqui, ó, tá vendo? Mostra aqui 5 elementos, o vetor B é de tamanho 5, né, pega todos os elementos de B e eleva ao quadrado. O que era B mesmo? Não lembro. Ah, então vou ver aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o nosso vetor B, ele pega elemento a elemento, eleva ao quadrado e vai mostrando uma lista. Então isso aqui serve para listar, né, os elementos ou operações com os elementos, tá bom? Um outro jeito, a mesma coisa, de fazer isso, né, é pegar o elemento n então a gente não usou ainda, é uma nova variável, n elevado ao quadrado, né, fazer assim, ó, for n in b, tá, então para todos os elementos n in b, né, que estejam em b, no vetor b, eu vou fazer n elevado ao quadrado, mostra aqui a mesma coisa do que a gente escreveu lá em cima, então são duas formas diferentes de escrever a mesma coisa, tá bom? Muito bem. O que mais? Interpolação. Isso aqui também é interessante. Interpolação é quando a gente quer inserir o conteúdo de uma variável, geralmente numérica, no meio de um texto, né? Como é esse caso aí, ó. Imagina que o conteúdo da variável total é 250. Tá? A gente tem essa soma aí, esse número, não sei o que é isso, mas é um total. E aí a gente tem aqui um texto, ó. A soma é, né? Então a interpolação diz para a gente colocar o sinal do cifrão, do dólar, né? O cifrãozinho aí do dinheiro mesmo. Total, depois o nome aqui da variável, tá? E eu fecho aqui as aspas. Então, no lugar do total aí dessa frase, ele vai colocar o conteúdo numérico dessa variável. Então, aí aparece lá, ó, a soma é 250. Tá vendo? Quando a gente quer imprimir várias vezes isso na tela, ou com valores diferentes, ou com valores que se atualizam, que vão mudando dentro dessa variável total,
né, isso aí é útil, tá bom? Aqui um outro exemplo, ó. Temos agora aqui um vetor D, vamos criar um vetor D, com números aleatórios indo de 1 até 9, né, nesse intervalo de 1 a 9, e 8 posições nesse vetor. Criamos aí, apareceu, tá? Então vamos usar aqui os colchetes, né, que listam valores e a interpolação junto. Então aqui, ó, número, cifrão para indicar a interpolação, então aqui é o índice que a gente vai colocar, né, e fecha as aspas, tá? Eu faço aqui for i in D, né? Ou seja, o i são os valores do vetor D. Então aí ele lista aqui para mim, ó, ele coloca lá, tá vendo? Ó, número 7, número 2, número 9, que são os conteúdos do vetor D. Só que como a gente escreveu na frente número, né, e o cifrão i, ele repete aquele conteúdo, né, a quantidade de vezes que tiver aí no vetor D, tá bom? Essa interpolação só serve aqui para o console, tá bom? Essa que a gente usa os colchetes. Quando a gente quiser escrever isso no script, né, aí tem que usar um for explícito, tá? Então agora vamos usar aqui pela primeira vez esse campo aqui, tá? Do script. A gente não vai salvar ainda, não precisa se preocupar, e a gente vai voltar a treinar mais. Essa aqui vai ser a área que a gente mais vai usar para resolver os modelos de programação linear, tá? Mas aqui só para a gente iniciar o uso então, e também já usar um for, né, que é um laço, a gente vai usar esse mesmo exemplo que está aqui, né? Nós vamos listar esses valores aqui, só que agora usando o script aqui, a área do script, tá bom? Então eu vou fazer aqui o for i in D, né? Então para valores i, né, no vetor D, que já foi criado ali, tudo que eu criar desse lado aqui no console vale aqui, né, porque está tudo no mesmo lugar no computador, tá bom? Então como é que faz para eu mostrar na tela o resultado das coisas que eu digitar desse lado? Aqui, o que eu executar não aparece no console a menos que eu imprimir explicitamente, e o comando para isso é o printline, tá? Print ln, tá? Aí eu coloco aqui entre parênteses, número, coloco a interpolação, né, o cifrão i, tá vendo? Que ele fica até vermelhinho, fecha as aspas duplas, fecha o parênteses e coloca um end aqui depois do for, tá certo? Para executar o que está aqui no script, a gente tem que clicar em run, né? Run, tem gente que chama esse botão de play, tá? Você pode chamar do que você quiser aqui. Então quando eu clicar aqui, vai mostrar o resultado lá no console, tá vendo aqui, ó? Ele imprimiu, né, esses valores aqui, que é quando eu executei aqui esse código e depois cliquei no botão Run, tá bom? Então é só um primeiro uso aqui dos scripts, tá? A gente vai voltar a falar bastante disso. Continuando a falar da interpolação, tem mais exemplos, ó. Então imagina aqui que se a gente for criar aqui uma variável agora A6, que tem o conteúdo olá, né, sem espaço, tá vendo ali, ó, só o olá, A6. Agora eu vou criar o A7, né, com o mundo, né, então lembra do Hello World, que a gente sempre tem esse exercício quando vai aprender uma nova linguagem de programação, então chegou a hora, né, esse é o momento em que a gente vai escrever aqui o Hello World, tá bom? Então eu vou chamar de esp o espaço, tá, então esp, né, com aspas duplas, é um espaço. Tá vendo aí? Criei então uma variável A6, A7 e uma variável com espaço. E aí eu faço aqui, né, a interpolação. Então eu vou colocar aqui o conteúdo, né, o cifrão da variável A6, o conteúdo do espaço, o conteúdo da A7, né, e fecha as aspas aqui. O que vai aparecer ali? Olá mundo, hello world. Tá vendo? Pronto, esse é o exemplo. Aí você pergunta, mas e quando for uma linha de texto que eu quiser imprimir o cifrão, o símbolo do cifrão mesmo, né, como dinheiro, né, quando, por exemplo, foi isso aí, ó, esse exemplo, saldo igual a 100, esse é o meu saldo, né, e aí a gente quer imprimir, então a gente coloca isso ali, ó, print, né, tenho, e aí coloca uma barra invertida. Quando eu colocar uma barra invertida e o cifrão, ele sabe que eu vou colocar o cifrão de verdade.
Quando eu colocar um outro cifrão, ele sabe que isso significa que eu vou imprimir o conteúdo da variável saldo. E depois aqui o restante do texto, em conta, ponto. Fecha aqui, fecha. Beleza, lá, tenho R$100 em conta. Tá vendo? Então, o barra invertida cifrão significa que é esse cifrão que ele imprimiu. Depois o segundo cifrão e a variável, né, indica que ele quer imprimir o conteúdo da variável saldo. Beleza? Muito bem. Lembra das strings que nós falamos na aula anterior, né? Então a gente tem como referenciar as strings como se fossem arrays, como se fossem vetores, ó. Vamos criar uma frase aqui, ó. Frase, né, essa aí, ó. Você foi avisado. Certo? Essa é a nossa frase, tá? Então lembra que a gente pode referenciar o nosso vetor com a posição end? Aqui também, ó. Frase é uma string, né? É um texto, uma cadeia de caracteres. Mas se eu colocar aqui uma posição end, ele me mostra o conteúdo dessa posição end. O que é o conteúdo? A exclamação. Tá vendo? O último caractere dessa frase. Apareceu mais coisa aqui, mas não se preocupa com isso, tá bom? O que mais? Se eu quiser mostrar agora da frase as posições de 1 a 4, o que será que tem lá? Vou mostrar aqui. Você. Aí, tá vendo? Se eu quiser mostrar aqui da frase as posições de 10 até o final, avisado. Tá vendo? Se eu quiser saber o tamanho dessa frase, length, frase. 17 caracteres, tá? E tem a função split para terminar, ó, split frase. Essa função split divide a frase, né, nos espaços que ela tem aí, tá vendo? Então você foi avisado, cada linha aparece ali um pedacinho da string, beleza? Muito bem, assim a gente chega aqui nos gráficos, tá? Vamos ver alguns exemplos de gráficos bem básicos, só para a gente ter uma noção. Na internet tem vários materiais que você pode encontrar, comandos, códigos, exemplos de gráficos bem elaborados, né? Júlia, dá para fazer vários gráficos bem legais, tá bom? Então aqui é só para a gente introduzir mesmo, né? A gente pegar um pouco a familiaridade. Para fazer os gráficos, a gente precisa instalar esse pacote aqui chamado Plots. Tá? Então faz aí no seu computador, né? Dá esse comando aqui na linha de comando mesmo, ó, pkg.add do jeitinho que está aqui, com aspas duplas, maiúscula no plots, todo o resto minúsculo, tá bom? Igualzinho aqui. Eu já fiz no meu, tá? Então, por isso eu já vou seguir adiante. Isso demora um pouquinho porque ele vai baixar o pacote, fazer a verificação, você vai precisar digitar o seu usuário, tá bom? Então, demora um pouquinho o procedimento e eu vou seguir adiante aqui na aula. Depois que aparecer a mensagem que deu tudo certo, você vai digitar esse comando aqui, ó, using plots, para avisar, né, o ambiente, a linguagem, que a gente vai usar esse pacote, tá bom? Eu também já fiz isso aqui, tá? Então eu vou seguir direto aqui para o primeiro exemplo. Aí é só colocar o comando plot para a gente plotar, né, para a gente fazer o gráfico. Esse primeiro gráfico eu vou usar valores aleatórios aqui, range 5x5, tá? Esse outro parâmetro aqui, ó, line width, é a largura da linha, tá? Então vou criar aqui um valor 2 para a gente ver o tamanho inicial, depois pode diminuir ou aumentar. Depois vem title, tá vendo? O title também é um parâmetro. Vou criar o nome do meu gráfico chamado aleatório, tá? Porque são dados aleatórios, né? Então tá aí, vai aparecer o gráfico aqui nessa janela plots, tá? Então eu vou dar o enter aqui primeiro, enquanto ele executa. Tá vendo que toda vez que aparecer essa cobrinha aqui é porque está executando, tá? O comando. Aí apareceu aqui. Isso aqui foi um errinho, tá? Eu digitei, fui dar enter e digitei alguma coisa aí. A gente pode dar um zoom aqui, tá vendo? Aumentar o tamanho do gráfico, né? Para visualizar melhor, mas aparece sempre nessa janela aí do plots, tá bom? Você pode ver aí no seu computador, né? O seu gráfico, tá vendo? Ó? Com dados aleatórios, né? Indo de 1 a 5, ele criou 5 linhas, né? A gente consegue então colocar, por exemplo, linhas mais largas, a gente vai ver mais exemplos, tá? O título do gráfico é aleatório, né? Vamos ver outros exemplos com outros parâmetros, tá bom?
A outra coisa então que eu quero mostrar é que a gente pode salvar esse gráfico aqui em dois formatos, olha só. Né? A gente vai salvar então aqui, ó, Save Fig. Coloca um nome na figura, sei lá, figura 1, por exemplo, né? PDF, no formato PDF. A gente salva, né? Salvei. Aí ele fica sempre, né, no diretório, aqui no... Deixa eu ver aqui onde ele vai aparecer. Aqui aqui no Mac sempre é tudo mais difícil, né? Mais diferente. Eu não sei agora onde ele aparece, o gráfico. Olha. Ah, sim, aqui o Finder. Vamos lá. Ele aparece aqui no meu usuário. Tá aqui. Apareceu aqui, ó, figura 1.pdf. Pronto, tá aqui, abriu. Tá vendo? Esse é o gráfico que a gente criou, tá? Em PDF. A gente pode também salvar na extensão PNG. Tá vendo? Então aqui, ó, Save Fig, figura 1.png. Tá? É outra extensão que ele salva. Então é só ir lá no mesmo lugar. Tá vendo? PNG é outro formato que ele salva. Tá aí, tá? No seu computador, provavelmente vai salvar na pasta onde você instalou o Julia, tá bom? Então procura lá o gráfico quando você fizer esse exercício, vai estar lá na pasta onde você salvou o Julia, onde você instalou o Julia. Tá? No Windows é mais fácil, eu também prefiro no Windows. Muito bem, o exemplo 2, vamos fazer um novo gráfico aqui, ó. Agora a gente vai definir uma variável x, né, de um range, né, um intervalo indo de 0 até 2π, então 2 vezes π, tá? E de tamanho é 1000 pontos aí, tá? Então esse é o nossa variável x. Vou fazer uma variável y também, que é uma função seno, então a gente põe sin, função sin ponto, 3 vezes x, que é o x que a gente criou ali em cima, mais 4 vezes o cosseno de 2 vezes o x. Tá bom? Uma função aí de um exemplo. Beleza, criamos aqui nossa variável y. Tá? Agora a gente vai plotar, criar o gráfico. Plot x por y. Tá? Esse que é o exemplo que eu queria mostrar. Ó. A gente pode colocar mais parâmetros no gráfico. Então, color é red, né? A cor vermelha, sempre em inglês os parâmetros, tá bom? Ó, line width, de novo aqui a largura da linha, né? Line width. Agora vamos colocar uma linha mais grossa, ó, de espessura 3, né? Agora também a gente vai escolher o estilo, então line style, tá? Esse é um comando fixo aí, tem que escrever em inglês mesmo. Vai ser solid, tá? Por exemplo, tá bom? Então esse é um exemplo. Aí, pronto, criou o gráfico, seno por cosseno, né, de x por y, tá vendo? Uma curva só, vermelha, né, linha mais grossa, espessura 3, né, do tipo solid. Tá vendo que aqui embaixo tem algumas sugestões para mudar o estilo da linha, ó, line style. Então vamos fazer aqui para mostrar, né? A gente pode dar uma flechinha para cima que ele retorna no comando anterior, tá bom? Então line style, ao invés de solid, eu vou criar, por exemplo, o dash, né, que é o tracejado, tá vendo? Dash, tracejado. Ou então o dot, dot é pontilhado, tá vendo? Pontilhado, né? Pode ser junto também, ó. Tá vendo ali, ó, dash dot. Então dash dot. Você fala, ah, mas tamanho 3 é muito grossa, vou diminuir aqui, ó. 2, tá vendo? Fica mais fininha, né? Ponto e traço, né? Dash dot, traço e ponto. Beleza? Então aí são alguns exemplos de gráfico. Exemplo 3, ó, aqui tem mais parâmetros, vamos fazer mais um. Então de novo tem um x, que é um range, tá? É o mesmo, tá? O x é o mesmo, então não precisa criar de novo, ó. 2π, né, em 1000 posições. Agora o y é novo, o y é diferente, é sin
3 vezes o x. Tá? O x é diferente, desculpa, o y é diferente, então a gente atualizou o y. Tá? Agora sim, vamos fazer o gráfico plot x por y, tá? Color. Agora color é outra cor, green, tá? Verde, né? Line width, tamanho 2. O que mais? Line style. Ponto, dash, né? Esse tracejado. Title. O título do gráfico, sei lá, um título genérico, ó, gráfico 1, tá? X-label, quando a gente escreve X-label, né, é o rótulo, né, a legenda do eixo X, tá? Então, X-label é igual, entre aspas, duplas, valor de X, tá vendo? Algo bem padrão, depois você pode personalizar o seu gráfico aí, tá? Label, X-label, né? Agora, o Y-label, né, o Y-label, vai ser seno de 3x, tá vendo? Entre aspas, duplas. E o label da função, né, do gráfico, que vai ser função 1, sei lá. Tá tudo muito genérico, né? Só pra gente exemplificar. Tá vendo? Ó? Título do gráfico, né? Gráfico 1, verde, linha tracejada, né? De largura 2, né? O label ou a legenda do eixo x, então valor de x, seno de 3x. Tá vendo? Ó? São alguns exemplos aí para você brincar. E por último, vamos fazer um histograma agora. Agora sim vamos atualizar os valores de x com números aleatórios, né, de distribuição normal, com 1000 números aleatórios, né, distribuição normal. Tá? Então só criamos aí um vetor x com, né, esses conteúdos aleatórios. E aí é muito fácil, ó, histogram x. Vamos aguardar um pouquinho. Tá aí, ó, histograma, né? Com as quantidades aí de números com distribuição uniforme. Tá bem? Né? Então, histograma. Então, como eu disse, na internet é muito fácil encontrar sites, dicas, gráficos bonitos com parâmetros, tá bom? Então, aqui é mais para a gente introduzir mesmo. Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau!